Atualmente, pessoas de todo o país estão falando sobre o tesouro no templo de Puri Jagannath. Dizem que a sala que contém o tesouro foi aberta e que contém ouro, diamantes, esmeraldas e joias que valem milhões, guardados por grandes cobras. As pessoas estão inventando histórias de acordo com sua criatividade. Por que essa câmara do tesouro foi aberta depois de 46 anos? Quem entrou nela? O que eles viram? O que há de fato dentro dessas câmaras? Vamos descobrir hoje. Há uma crença comum de que os tesouros antigos são guardados por cobras. Quem quer que tentasse abri-los, morria misteriosamente. Ouvimos essas histórias desde a infância. Entretanto, a Suprema Corte da Índia emitiu uma ordem para abrir a câmara do tesouro do templo Puri Jagannath. Eles fixaram a data como domingo, 14 de julho de 2024. O horário auspicioso foi fixado em 13h28 min. Uma equipe de 11 pessoas foi selecionada para entrar nas salas onde o tesouro está guardado. Militares, ambulâncias e caçadores de cobras foram colocados do lado de fora do santuário de Puri Jagannath. Finalmente, o dia chegou. Há 3 câmaras no templo de Puri Jagannath. São necessárias 3 chaves para abrir a terceira câmara. Sem uma dessas chaves, a porta não pode ser aberta. A primeira chave está com a família Gajapati Maharaja, que mantém o templo de Puri há séculos. A segunda chave está em poder dos funcionários de Bandar e a terceira chave é mantida secretamente no escritório do coletor do distrito. Mas quando o juiz aposentado da Suprema Corte de Orissa, o magistrado e o Maharaja Gajapati giraram suas chaves em uníssono, as portas não se abriram. Eles tentaram novamente, pensando que poderia ser porque não tinham sido abertas por muitos anos, mas as portas ainda não se abriam. Sem outra opção, eles quebraram as fechaduras com a permissão do magistrado. Depois de 46 anos, as portas do tesouro foram finalmente abertas. Todos ficaram chocados com o que viram. Entre as 11 pessoas presentes, estava o SP Pinak Mishra, que desmaiou ao ver a cena. Antes de descobrirmos o que eles viram naquela câmara, vamos conhecer a história desse tesouro. Era uma vez o rei Kapilendra, que governava Puri, que costumava invadir os reinos do sul e trazer de volta a imensa riqueza que havia capturado e oferecê-la ao senhor Jagannath de Puri. Da mesma forma, as riquezas foram derramadas durante o reinado do rei Purushottam Dev. Assim, vários tipos de riqueza de diferentes reis e devotos foram depositados no templo de Puri Jagannath. Antes de a Índia se tornar independente, as autoridades britânicas abriram o tesouro de Puri Jagannath em 1905. Eles o inspecionaram, mas nunca mantiveram nenhum registro. Eles nem mesmo tentaram estimar a quantidade de riqueza que havia lá. Entretanto, em 1926, reabriram o cofre e registraram os itens. Eles queriam dizer escrever quando disseram registrar, mas nem isso foi feito corretamente. Depois de mais 52 anos, em 1978, após a independência, o governador de Orissa, Bhagwat Dayal Sharma, abriu o tesouro. Com a ajuda de algumas pessoas, eles começaram a contar a riqueza dentro do tesouro. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Um total de 70 dias se passou, mas eles continuaram a contar. Então perceberam que era extremamente difícil contabilizar esse tesouro. Sem outra opção, pararam de contar na metade do caminho e fecharam as portas. Mesmo assim, o valor geral desse tesouro estava na casa das centenas de milhões. Mas seu valor de antiguidade no mercado internacional seria de mais de 1 trilhão de rúpias. Não seria surpreendente se fosse ainda maior, porque eles pararam de contar há 46 anos. Provavelmente foi algum tipo de fraude. Eles podem ter parado no meio do caminho porque as contas não batiam. Olá, se você é novo em meu canal, eu sou Vikramaditya, da Índia. Em apenas 30 segundos, quero apresentar a você uma ferramenta que muda a sua vida. O Mahabharata, escrito por mim. Dizem que qualquer que seja o problema que você enfrente, você pode encontrar soluções no Mahabharata. Tenho certeza de que a leitura deste livro será uma das experiências mais enriquecedoras de sua vida. Essas histórias atemporais não são apenas material de leitura, elas são uma biblioteca abrangente de soluções para seus desafios diários. A história completa do Mahabharata está disponível em 2 partes e em mais de 50 idiomas. Consulte a descrição para obter links para levar esse livro transformador para sua casa. Lembre-se de que não se trata apenas de um livro, mas de uma porta para a sabedoria.
As portas do cofre fechado foram reabertas após 46 anos, em 14 de julho de 2024. Mas a última vez que o cofre foi aberto, em 1978, foram encontrados mais de 120 quilos de ouro e mais de 221 quilos de prata. Mas eles não pesaram muitos outros objetos de ouro, prata e feitos de metais diferentes. Eles também não calcularam o valor desses itens. No templo de Puri Jagannath, há um livro de registros chamado Madalapandi. Esse livro contém dados relacionados ao tesouro dos últimos 1000 anos. Na página 34 desse registro, é mencionado que um rei chamado Ananga Bhimadeva doou 250 mil itens de ouro para o templo de Puri Jagannath. Mas quando a segunda câmara foi aberta há 46 anos, esses itens não foram encontrados. Os registros em Madalapandi não são apenas histórias fictícias. Acredita-se que toda essa riqueza esteja na terceira câmara. Na Câmara do Tesouro do Templo de Puri Jagannath, a primeira câmara é chamada de Bahar Bandar. Essa câmara é aberta regularmente, pois contém os ornamentos de ouro usados com frequência pelo Sr. Jagannath. Somente o oficial do Bandar tem as chaves dessa primeira câmara. Dentro dessa primeira câmara, há uma porta para a segunda câmara. Da mesma forma, uma porta que leva à terceira câmara está localizada dentro da segunda câmara. Antes de descobrirmos o que as 11 pessoas que entraram viram, vamos descobrir quantos ataques foram feitos a esse templo de Puri Jagannath, que guarda uma riqueza imensa. Devido a esses ataques, grande parte do tesouro que deveria estar no templo pode não estar mais lá. De acordo com o Madalapandi, o primeiro ataque ao templo de Puri Jagannath foi feito pelos Rashtrakutas em 800 d.C. Depois disso, o sultão de Bengala, os Mughals, os Rajputs e muitos outros reis atacaram o templo de Puri Jagannath um total de 18 vezes, saqueando o tesouro todas as vezes. Quando a equipe de 11 pessoas entrou no templo, viu um tesouro diferente de tudo o que já havia visto antes. Eles não podiam acreditar em seus olhos. Foi uma experiência única na vida, cheia de alegria e admiração. Na sala, havia grandes caixas cheias de coroas de ouro, rubis, diamantes e esmeraldas. As caixas não eram pequenas, eram grandes, cada caixa contendo centenas de quilos de ouro. Havia 6 dessas caixas, todas cheias de tesouros. O tesouro da segunda câmara foi transferido para 6 novas caixas e colocado em um cofre temporário nas proximidades. Entretanto, o tesouro da terceira câmara, que foi aberto com a quebra das fechaduras, ainda não foi removido. Essa sala contém 6 armários e várias caixas de tesouro. Muitas dessas caixas também contêm uma grande quantidade de ouro. O ouro dessas caixas foi transferido para outro cofre temporário. Tudo parecia bem até agora, mas aqui está outra reviravolta. O Archaeological Survey of India, depois de verificar registros antigos, suspeita fortemente que há salas secretas sob a terceira câmara, acessíveis por uma passagem secreta. Eles acreditam que essas salas contêm ainda mais tesouros do que os vistos até agora. Diz-se que há tronos de ouro cravejados de diamantes, coroas, ornamentos para a cintura da deusa Mahalakshmi, estátuas de ouro de divindades e muitos outros itens de valor inestimável. De acordo com a história e os registros de Puri, essas câmaras contêm outras 7 subcâmaras secretas. 2 subcâmaras foram descobertas em 1964. Na época, as pessoas acreditavam que não havia mais subcâmaras. Depois, em 1972, a terceira subcâmara foi descoberta. Entretanto, a localização das 4 subcâmaras restantes é desconhecida. Recentemente, uma passagem secreta foi encontrada em Puri. Ninguém tem permissão para se aproximar dela e os rituais são realizados lá. Acredita-se que essa passagem possa levar a outros locais de tesouro. No complexo do templo Puri Jagannath, há um templo chamado Pataleshwar. O topo de sua torre está nivelado com o chão. Se você descer 72 pés a partir dali, chegará à divindade Pataleshwar. O templo de Puri tem 2 passagens secretas. Uma dessas passagens vem do templo de Pataleshwar e leva diretamente para baixo da Câmara do Tesouro. No entanto, as autoridades do templo fecharam essa passagem com grandes pedras de granito. Pataleshwar também é conhecido como Kubera Lingam. Na verdade, o que é visível em Puri é apenas uma pequena parte do tesouro. Há muito mais riquezas inimagináveis escondidas e é incrivelmente difícil encontrá-las. Durante 1000 anos, muitos governantes de Mughal, oficiais britânicos e vários reis e ditadores
saquearam o templo de Puri Jagannath. No entanto, esse não é o único templo da Índia com esse tesouro. O templo Ananta Padmanabhaswamy, em Kerala, contém muito mais riquezas do que o templo Puri Jagannath. Apesar de ter sido saqueada por tantas pessoas, a Índia ainda tem essa imensa riqueza hoje. Imagine como nossa nação deve ter sido gloriosa naquela época. Durante o reinado de Sri Krishna Devaraya, joias, rubis e diamantes eram vendidos aos montes no meio das ruas. Além disso, os diamantes saqueados de nosso país, como o Kohinoor, o diamante Hope, o diamante Regent, o Darya-e-Noor e o diamante Orlov, se vendidos, poderiam saldar toda a dívida nacional. No momento, é impossível quantificar o valor apenas do Kohinoor. No entanto, nos apresentamos ao mundo como um país pobre e em desenvolvimento. Metade disso se deve às depredações de pessoas de fora, e a outra metade é culpa nossa. Devemos reconhecer a grandeza de nosso país, desenvolver nosso caráter para corresponder a essa grandeza e nos esforçar para restaurar a antiga glória de nossa nação. Devemos mais uma vez mostrar ao mundo o esplendor da Índia. Amigos, vocês já sabem como a narração da minha história pode ser cativante. Imaginem como o grande Mahabharata seria épico em minha narração. Para vivenciar isso, vocês devem ler meu livro sobre o Mahabharata, disponível na Amazon. Forneci os links na descrição abaixo deste vídeo. Peça seu exemplar agora e mergulhe nessa experiência.